volta com o nosso Vida Melhor e olha, agora com um momento bem especial, porque a gente vai falar sério e a gente vai falar sobre casamento. Nesse meio tempo eu estava aqui falando com o nosso convidado e, puxa vida, hein, gente, esse é um assunto importantíssimo. A gente não pode achar que casamento já era. O casamento, o relacionamento a dois é um projeto de Deus, a família é algo muito especial. Eu sei que às vezes parece impossível manter essa relação, parece que é dificílimo manter a relação de forma saudável. A rotina muitas vezes pesa, os problemas aparecem, aí vem a falta de tempo que muitas vezes afasta, né, um do outro, afasta o marido da mulher e vice-versa. Tem horas que a gente olha pro lado e fala assim, ai, eu não escolhi essa pessoa. Ou então a gente pensa até pior, nossa, eu conheço essa pessoa, não sei quem é essa pessoa, não é assim? Mas o que a gente vai tentar hoje é trazer aqui algumas ferramentas para te ajudar a resgatar o que um dia te causou tanto encantamento, né? Aliás, todas nós precisamos aprender sobre esse assunto. Eu sou casada há 25 anos, eu sei bem que não é fácil, mas é possível. Então, se um dia esse encantamento nos levou a dizer um sim pro até que a morte nos separe, vamos tentar ver como é que foi isso e tentar trazer isso de volta para o presente. A nossa produção convidou o Carlos Florencio, que é filósofo com formação terapêutica na psicossíntese. Ele é CEO do PH Vida, que é Potencial Humano de Vida. Ele é autor dos CDs da coleção Energia e é nosso amigo, está sempre aqui colaborando com a gente. Seja muito bem-vindo, Obrigado. Carlos Florencio. Cheguei, né, depois de um mês de Europa, estou aqui de volta agora para ajudar aí as pessoas a romper com seus limites, né? Isso é muito importante, era exatamente o que eu estava pensando. Muitas vezes a gente joga as relações fora com medo de romper nossos limites pessoais. Você vai ter que se transformar, você vai ter que mudar, né? Você vai ter que ser flexível, você vai ter que ser tolerante. Isso é vida, né? Esse movimento. O mais importante que eu acho aqui é que você tem que levar em consideração que você é um ser diferente e que o outro é um ser diferente. Por vezes você vai encontrar algumas afinidades, mas muitas outras você vai encontrar diferenças. E é justamente na diferença que está aqui o grande desafio de você permitir amar pela diferença. Porque pela igualdade é muito fácil, né, Cláudia? Eu quero saber se você é capaz de ser flexível, tolerante, abdicar das suas convicções, das suas crenças, dos seus valores, daquilo que você acha que de fato é o certo, essa mania de ser um ser absoluto e que acha que os outros têm que ser a sua imagem e semelhança, rejeitando, querendo que o outro seja diferente, cobrando dele que ele venha ser aquele seu ideal para suprir talvez alguma coisa em você. Então, até que ponto que realmente você está interessado ou interessada em se descobrir numa relação com o outro, ou você está só querendo que os outros sejam iguais a você, né? Isso é muito interessante. Agora, no começo do relacionamento, parece que essas diferenças não gritam. Parece que a gente olha para o outro tão apaixonada e que fala, é igual a mim. Mas tem o amor é sintonia cego. O tempo todo. O amor é por conta cego. disso? O amor é cego. O amor não julga. O amor não critica. O amor aceita. O problema nunca é o amor, é sempre a personalidade da pessoa, né? E a personalidade, enquanto está o amor, ela não grita mais alto. Então eu digo que a pessoa primeiro casa com esse amor, ela casa com essa ideia onde ela vislumbra uma possibilidade. Depois, no dia a dia, ela vai percebendo a diferença. E na hora que percebe a diferença, ela não tolera, ela não é flexível, ela não tem paciência para perceber que o outro tem um tempo diferente do dela. E aí então, ela transforma o relacionamento, que era amor, num tormento. Então, ou seja, se começou como amor, como é que se transformou num tormento? É porque a pessoa, ela não sabe manter essa energia do amor, ela sabe criar o conflito. Porque se você vive o conflito, é porque você sabe viver ele. Olha, a gente não está falando isso por achismo, tá? Todas as pesquisas comprovam e a nossa equipe foi, de alguma forma, fazer uma pesquisa em campo, muito simples, é claro que pequena, mas que mostra pra gente um pouquinho como é que as pessoas lidam com a crise no relacionamento e por que crises elas passam. Vamos conferir. Qual a sua opinião sobre relacionamento?
Bom, hoje o que eu falo disso? Eu fico triste, porque hoje a vida é para ser constituída. Família, pai, mãe, filhos. E uma coisa assim que tá uma aberração, né? As pessoas não se respeitam mais. As pessoas não estão sabendo se relacionar sem se machucar e sem machucar o outro. Acho que esse é o principal objetivo dos relacionamentos, né? Servir de material de escola pra gente se aprimorar, e acho que as pessoas estão se perdendo um pouco nesse processo. Conforme a sociedade evolui, as pessoas evoluem também, e isso implica em novas formas de se relacionar, novos conceitos de família, enfim, não acho bom nem ruim, acho que é geracional. Então, hoje em dia eu acho que o relacionamento, as pessoas não têm mais força para continuar com o relacionamento. Qualquer coisa que acontece, não quero mais, vamos terminar. E eu acho que o relacionamento, o amor em si, não é uma coisa tão simples. Começou, já termina. É difícil, tem barreira, tem dificuldade. Eu já fui casada e meu relacionamento terminou justamente por conta disso. A gente briga com a pessoa, né? E tem que dormir com ela. Já, mas nada assim que não pudesse ser resolvido, né? A gente sempre tentou que fosse essa coisa, né? Esse companheirismo, esse respeito. E acabou não dando certo por outros motivos que não brigas e crises, assim. Eu tive um relacionamento e é complicado, é isso que eu tô falando. A gente, às vezes, é difícil entender outra pessoa, que a outra pessoa tem tantos problemas, assim, quanto a gente, tem dificuldades, e você aprender a se relacionar com outra pessoa é muito difícil. Sim, com certeza. Felizmente, né? Hoje eu me considero até uma pessoa viúva, porque eu sou uma viúva de marido vivo. Ele me deixou, meu filho ainda era pequeno, tinha 1 ano, e hoje eu criei meu filho sozinha. E é uma pena, eu acho que eu não consegui encontrar uma pessoa que realmente conseguisse entender o que é o amor, e para sofrer, então eu vou ficar sozinha. É interessante como as pessoas esperam do outro, né? Projetam no outro. É o ego, né? O ego sempre quer. Eu quero para poder ser, eu preciso para suprir, eu tenho falta, então eu quero o outro para poder manter, eu quero o outro para compensar alguma coisa que eu não estou conseguindo em mim. Né? Então, assim, eu acho que você tem que ser aquilo que você procura. Se você é amor, você vibra nesse amor, e o outro é uma expansão dessa energia amorosa. E o amor, ele nasce da aceitação, e ele finda quando da autodestruição, ou quando você não aceita o outro como ele é. Porque o amor, ele precisa da aceitação. E aceitar é aceitar como a pessoa é, não como eu gostaria que ela fosse. Porque isso é uma ilusão. Né? E aí você vai viver o inferno da sua existência. Porque se você valoriza muito mais a ilusão do que a verdade, né? Em termos religiosos, a verdade seria o divino. E a ilusão seria toda essa parte, digamos, né, negativa e ruim, que tenta fazer você se decepcionar, se magoar, ressentir, ficar com raiva, ficar com ódio, cobrar, exigir, né, tornando o seu relacionamento, que era para ser algo sublime, fantástico, pleno, amoroso, com alegrias compartilhadas, num verdadeiro, numa coisa trágica, né? Então nós, enquanto seres, nós somos feitos para unir e integrar. Nós somos seres de relacionamento. Nós viemos para aprender a nos relacionar. Não existe um ser que vive sozinho. Né? Nós nascemos de um pai, nascemos de uma família, nós nascemos num grupo e nós temos que saber estar no grupo. Unir e integrar é conseguir perceber que certas pessoas você vai ter a mesma afinidade, e em outras não. Então, talvez em algumas pessoas você vai conseguir unir certas coisas. Em outras você vai conseguir unir e integrar. Em outras você não vai unir e não vai integrar. Nesta hora é quando você tem que aprender a tolerância. Olha, porque a gente não muda o outro mesmo, não tem jeito. Então, nesses casos, a gente precisa tentar lidar com o outro como ele é, mas a gente pode mudar a gente, né? A gente pode mudar o nosso comportamento. O teste aqui é como você vai conseguir se adaptar com essa outra pessoa. Né? Eu digo que nos relacionamentos amorosos é uma metáfora, é uma brincadeira. Nós temos que ser como travesseiros de pluma de peito de ganso, sabe? Que a gente se molda, bem flexível. A gente se molda a qualquer peso. Não podemos ser espinhentos, né? Não podemos sempre ficar espetando a pessoa, fazendo a pessoa se sentir mal na nossa relação. Ninguém quer um relacionamento que seja uma coisa tormentosa, pesada, ruim, negativa. As pessoas
O relacionamento, eu digo sempre que eles começam pelo prazer. É um prazer estar com aquela pessoa. Nosso lazer é muito legal, nós passeamos, nós fazemos coisas juntas. E percebemos que certas coisas nós somos diferentes. Então, nesse momento, eu tenho que deixar a minha esposa ir fazer as suas compras se eu não quero ir, e eu vou para o meu futebol, e tudo bem. Então, em certos momentos, a gente tem que realmente estar separados. Nós estamos separados em momentos de acordo com aquilo que nos satisfaz individualmente. Mas nós estamos juntos incondicionalmente. Portanto, é você a pessoa que eu escolhi, é você a pessoa que eu quero estar. E aí, a partir daí, eu vou tentar me adaptar de maneira a preservar a relação. Portanto, quando a gente discute uma relação, a gente discute no sentido daquilo que eu posso ser flexível, partindo do princípio daquilo que sou eu, as minhas exigências e as exigências do outro, e nós temos que chegar sempre no meio termo, que satisfaça a ambas as partes. Não pode ser, como muita gente faz, querer que o outro seja diferente, igual a ela, e aí depois fica uma competição de quem é que rejeita mais quem. E aí ficam falando, eu gostaria muito que você fosse assim, eu gostaria que você fosse assim, mas se você também fosse assim. Portanto, começa uma certa guerra de querer que as pessoas sejam diferentes e começa a criar um ideal e que com certeza vai criar esse conflito. Né? É impressionante, é exatamente isso que eu acho que grande parte hoje dos nossos telespectadores vive, né? E aí fica esse conflito e fica essa sensação de que o casamento não deu certo. Agora, quando eu penso que lá atrás algo muito forte os uniu, que é o amor, que gerou esse encantamento e que amenizou, que na verdade anestesiou as diferenças, pode ser resgatado, eu fico interessada. Como é que a gente resgata isso? Dá para voltar ao passado e trazer um pouquinho de volta esse encantamento? É simples, você só tem que aceitar a pessoa como ela é. O problema é que a pessoa não quer aceitar, né? Então, eu tenho uma das coisas que eu trabalho muito no meu trabalho de consultório, nas relações, nos conflitos, né? Eu sou expert em resolução de conflito. Uma das primeiras coisas que você tem que perceber é, se você tem um conflito com uma pessoa ou com uma situação, é porque você não aceita. Então a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. Aceitar é não querer que seja diferente, porque senão já não aceitou. Não querer mudar o outro. Não querer mudar o outro. Tem que aceitar, Cláudia, tem que aceitar. Aceitei? Ok. Aí eu aceito e eu agora, se é você a pessoa que eu quero estar, eu vou me adaptar, porque a minha intenção é estar com você. Agora, se a minha intenção não é estar com você, aí eu vou criar o conflito. Mas peraí, às vezes a gente aceita, a gente quer estar na relação, mas o comportamento do outro nos machuca, nos incomoda, nos invade. Aí é que eu te perguntei aquela hora. Aí é problema da pessoa. Dá pra gente mudar o nosso comportamento e se proteger, porque eu sempre acredito muito na nossa capacidade de colocar alguns limites e quando a gente muda, a gente acaba fazendo mudanças de tudo que está à nossa volta. Sim, tem uma coisa que é muito importante. Quando nós temos, quando nós temos envolvimentos emocionais com alguém, é como se ela tivesse a chave de livre entrada na nossa casa. Por vezes, essa pessoa, às vezes, descarrega as outras coisas que não estão legais na vida dela. O trabalho não está bom, o dinheiro não está legal, estou com problemas na minha família, e a pessoa transporta isso junto com ela. E aí, quando ela está junto do seu amor, que seria o seu belo, que seria a sua harmonia, porque o amor é o belo, é a harmonia, ela pega e descarrega essa coisa feia que ela traz, mal resolvida, dos outros setores da vida dela, e ela descarrega em cima daquela pessoa, que seria o seu objeto de amor. Por quê? Porque existe um envolvimento emocional, e aí então ela machuca. Se você está fazendo isso, você tem que, nesse momento, refletir, recuar, né? Trabalhar esse mal-estar que você tem, e depois que você conseguiu trabalhar esse mal-estar, que você acidentalmente, sem querer, não foi de propósito, compensou em cima daquela pessoa que é o seu amor da sua vida, que é o belo da sua existência, que você tem que preservar, você tem que ir lá e pedir desculpa. Tem que pedir desculpa, olha, sinto muito, não foi a minha intenção, eu sem querer, não estou bem aqui, descarreguei em cima de você, não era a minha intenção, peço-lhe desculpa. Aí a coisa fica amena. Ou se não, se a outra pessoa fez alguma coisa que te gerou mal-estar e você não gostou, ficou magoado, ficou chateado, né, não foi legal, você vai ter que saber trabalhar o porquê que você permitiu ficar magoado, o porquê que você permitiu ficar triste, porque é uma permissão. Quando nós falamos em livre-arbítrio, livre escolha, a pessoa fez uma escolha em ficar chateada, ela escolheu ficar com raiva, ela escolheu ficar magoada, ela permitiu, ela foi uma permissão dela.
Ah, mas foi o outro que manifestou alguma coisa que fez eu permitir isso? Sim. Então aí você vai ter que trabalhar o quê? A sua vulnerabilidade. Porque você é vulnerável, porque você se sente atacado com as observações do outro. Então significa que você tem aqui algumas brechas e que às vezes o outro, sem saber, conhece as suas brechas e ele vai machucar você justamente naquilo que você é vulnerável. Então tem que saber trabalhar essas vulnerabilidades. E aí depois você tem que ir lá e falar com a pessoa, olha, você não deve ter percebido, mas aquela forma que você me tratou não foi legal. Eu sou a mulher da sua vida, eu sou o amor da sua vida, eu sou a esposa dos seus filhos, eu sou o seu marido, eu sou uma pessoa que estou aqui trabalhando para manter a nossa família, portanto eu quero que você me trate com o mesmo respeito com que eu lhe trato. Isso é uma ótima dica para você. Perfeita essa colocação, a gente precisa saber se comunicar. Aí tem uma telespectadora aqui, e eu estou lendo a mensagem dela, que é parecida com a de tantas, né? A gente faz, às vezes, uma salada emocional. E ela fala assim, olha, eu sou casada há 10 anos. Há um mês atrás, o meu esposo falou que não era feliz ao meu lado. Enfim, estamos separados há um mês. Resolvi tudo rápido para não me sentir tão humilhada e peguei tudo que era meu e saí. Agora ele me liga constantemente. O que fazer? Eu não quero voltar para ele viver as mesmas coisas, mas queria resgatar o meu casamento. Com ele é diferente. Eu não tenho filhos com ele. Bem, tem que sempre trabalhar a questão dos vícios que você tem numa relação. Você uniu com alguma intenção e de repente você se separou. Quando você vai unir novamente, você tem que esquecer do resto tudo que você passou. É uma vida nova, é uma relação nova. Resta saber se você vai conseguir trabalhar isso. As mulheres, elas têm uma tendência de não esquecer. Elas guardam com muito mais facilidade do que os homens. Né? Os homens, eles relevam com muito mais facilidade. Aí resta saber se ela realmente vai conseguir liberar, né, as coisas ruins que podem estar aí. Agora, é muito importante que você entenda que uma pessoa não é responsável por me fazer feliz. Uma pessoa não é responsável por eu me sentir amado. Uma pessoa, numa relação, ela é uma hipótese de eu permitir ser feliz com ela, de eu aprender a expandir esse amor que eu já tenho por mim na relação com essa outra pessoa. Portanto, eu amo ao amar essa pessoa, é uma sensação de que eu expando, que meus olhos brilham. Nossa, é fascinante estar com essa pessoa. Eu me encanto com o jeito que ela fala, com o jeito que ela se movimenta. Meus olhos brilham. Isso é amor. Agora, quando os meus olhos ficam opacos, eu não tolero, esse amor já está se dissipando. Se está se dissipando, você pode transformar, mas aí resta saber se você quer novamente vir a se inspirar nesta outra relação, nesta nova relação que vai se formar. Por quê? Você tem que se inspirar, porque o emocional a gente tem que se inspirar, e é da inspiração que vem o encantamento do amor. Então você tem que novamente voltar a sonhar que é possível e não pode desistir. Sim, olhar aquilo que te uniu uma vez, quem sabe vem dali, né? Olha, mas tem as histórias que não são exatamente só entre o marido e a mulher, mas que afetam também os filhos. E aí a Natália, que é de Itapeva, ela está afetada pelo relacionamento do pai e da mãe. Ela diz, meu pai e minha mãe, na maioria das vezes, só brigam, principalmente por meu pai ser grosso e arrogante com a gente aqui de casa. E com os outros de fora, ele sempre mostra os dentes. Há uns 2 anos, ela começou a ter ciúmes porque ele começou a ganhar mais e metade do dinheiro ele não gastava com a gente. Gastava para fazer bonito com as outras mulheres. Ele ia numa lanchonete onde uma atendente dava em cima dele. Ele parou de ir, mas essa semana ele voltou a frequentar esse lugar e ela começou outra vez. Só que tem essa de que ele pode deixar de ir lá e ir a outro lugar. Por que ele não pode fazer isso? Porque só a mulher tem que se colocar no seu devido lugar. Será que tem solução? Ou eles estão juntos por causa dos filhos? Eu me sinto culpada e nem sei onde eu entro nisso. Bem, ela não tem que se sentir culpada, porque isso é um problema do relacionamento deste casal, que é um relacionamento que já está viciado, está desgastado, tem que fazer um resgate. Tem que ver, porque assim, o casamento ele é muito importante, né? Não existe uma pessoa ideal, existe uma pessoa que eu aceito, como ela é, né? E aí, a partir disso, eu posso tentar fazer aqui alguns resgates. A família ela é muito importante, porque é onde nós vamos sentir aquela segurança, aquela confiança, é onde a gente vai buscar um certo apoio. Agora, se de repente
você está vivendo um relacionamento, ou você tem na sua família os pais que estão tendo esse tipo de conflito, essa agressividade um com os outros, pare para pensar que os dois estão se rejeitando. Ela não aceita ele e ele não aceita ela. Aí ele vai buscar essa aceitação lá fora. Porque lá com os amigos ele é aceito, lá com os amigos ele se diverte, lá com os amigos é um prazer poder pagar coisas porque ele se sente feliz. Enquanto que em casa o relacionamento que era para ser um prazer se transformou numa cobrança, se transformou numa obrigação. E aí então perdeu essa alegria, então tem que se conquistar novamente, tem que fazer festas juntos, ela tem que pegar e começar a trabalhar essa aceitação. Tem um exercício muito simples que eu posso passar para as pessoas, que eu acho que é fantástico. Se você está tendo esse conflito nos seus relacionamentos, faça uma frase, que é um pensamento, e projete para essa pessoa constantemente. Apenas o que é divino em mim é que se relaciona com o que é divino desta pessoa. Ou seja, você limita apenas o que é divino. O resto, que é essa personalidade, essa coisa ruim, você elimina, manda para fora. Apenas o que é divino em mim é que se relaciona com o divino em você. Eu tenho certeza que vai mudar o seu relacionamento. Que lindo isso, transformador. Apenas o que é divino em mim se relaciona com o que é divino em você. Não vamos deixar nada de ruim invadir esse relacionamento. Manter essa luz, sabe? Perfeito. O Marcos, ele quer saber como fazer para ter um relacionamento bom e saudável à distância. Ele diz que é casado há 4 anos, mas agora eles estão morando distantes. E devido a algumas mentiras no relacionamento, a maioria do tempo só tem discussões. Difícil, né? Numa relação nós queremos a pessoa próxima. Relacionamentos à distância sempre vai gerar um pouco de desconfiança. O que é que a pessoa pode estar fazendo agora? A pessoa pode se sentir um pouco sozinha, ela pode querer sair com os amigos, ela pode se interessar, ela pode ser assediada. Isso tudo é um risco. Agora, se você tem um bom planejamento com a pessoa, olha, nesse momento nós temos que estar separados, mas nós estamos unidos, porque lá na frente nós vamos estar muito mais unidos, então é isso que tem que ser mantido. Agora, se você está separado, e essa separação de corpos, de energia, está incomodando, então é porque talvez essa intenção lá da frente não esteja muito bem construída, né? Tem que pensar nisso. Ok. E aí, olha, a gente já falou do relacionamento homem-mulher, do relacionamento à distância, do relacionamento dos filhos quando o casal não está em harmonia. E agora vem uma questão delicada e que a gente vai falar sobre ela, que é quando tem uma sogra no meio da história. E aí a pergunta da Angélica é assim, é incrível que falávamos sobre isso hoje de manhã, eu e meu esposo. A minha sogra me ofendeu. Não existe nenhuma mágoa dentro de mim, mas ela acha que eu é que lhe devo desculpas. O que fazer? Responde daqui a pouquinho. Ai, meu Deus. E tem essa, né? E quando a gente não tem mágoa e a gente acha também que não fez nada de errado e o outro fica esperando um pedido de perdão, como é que a gente age? Como a gente deveria agir de acordo com o nosso exemplo e inspiração, Jesus? Eu sempre penso nisso, o que Jesus faria no meu lugar. Mas daqui a pouquinho o Carlos Florencio traz pra gente uma visão da psicologia, da filosofia, do comportamento, para que a gente possa agir com coerência, pensando numa relação saudável também, tá? Carlos Florencio, vamos lá. Vamos lá. Deixei uma pergunta aqui, né? Cadê? Eu tô com os 2 WhatsApps aqui. Eu gosto das suas perguntas, sempre muito intensas. É da intensas, Angélica, mas são as nossas telespectadoras, sabe aqui, ó, ela mandou, né, dizendo que a sogra a ofendeu, que não existe nenhuma mágoa dentro dela, mas a sogra acha que é ela que lhe deve desculpas. E aí, como agir, hein? Então, a questão sempre aqui é que a mulher, quando ela tem um filho homem, esse filho homem passa a ser o seu homem ideal. Então ela nunca acha que uma outra mulher pode ser capaz de ser tão boa mulher quanto ela. Então ela entra no processo de competição. Então está sempre querendo mudar, no caso, a nora, para ser mais parecida com ela. No momento que a nora resolve ser só ela mesma e diferente, aí elas começam a entrar em conflito. Que é a velha história de que a minha sogra não dá para aturar, né? Então tem que aprender a aturar. Então a primeira coisa é, você tem que aceitar essa sogra como ela é. Eu acho que você não pode passar a rejeição para ela.
você não pode passar a sensação de que ela não faz parte da sua vida. Porque no primeiro momento, quando você casa com uma pessoa, você quer construir a sua família e você quer afastar as outras famílias. Você não quer, mas só que o homem e a mulher estão vindo de duas famílias. Então nós temos duas famílias que estão perdendo um ente querido, que está indo para uma outra relação, para formar uma outra família e que está ganhando cada vez mais independência. Para uma mãe que normalmente gosta, e dependendo da mãe, de aprisionar um pouco mais, ela sente que ela está perdendo. E essa sensação de perda incomoda essa mãe. Então, esta sogra tem que trabalhar essa sensação da não perda, ela tem que entender que aquela mulher está fazendo, ou é uma pessoa capaz de poder fazer o seu filho feliz, e que ela tem que agradecer a isso, que ela tem que gostar de ver esse filho feliz. E essa senhora, no caso aí, ela tem que passar a sensação de que essa sogra não está fora. Portanto, não, ela tem que chegar e ela dizer assim: eu quero que você faça parte da nossa vida e eu não vou negociar isso. Portanto, você vai fazer parte sim da nossa vida. Eu quero que de vez em quando a gente almoce no domingo. Eu quero sim que você esteja no Natal junto com a gente. Eu quero sim que no Dia das Mães o meu marido vá ter com você. Eu quero sim que você faça parte da nossa vida. Eu acho que quando essa senhora conseguir passar essa ideia de que ela não está expulsando, que ela não está rejeitando, que ela está agregando, que ela está juntando mais forças, aí então termina o conflito. Mas não pode sentir, nem a nora nem a sogra, sentir um componente rival aqui, porque não é um rival. São entes completamente diferentes. Né? Então não tem rivalidade. A mãe é mãe, ela tem que saber ser mãe. E a esposa tem que saber ser esposa, a nora tem que se colocar, essa mãe tem que aceitar essa nora como sendo nora, e cada um aceitando cada um dentro da sua posição numa determinada relação. Porque relação você tem que saber perceber quem você é na relação. Você tem que saber ser o homem, tem que saber ser a mulher, tem que saber ser a esposa, tem que saber ser a nora, tem que saber ser a sogra, tem que saber ser o sogro. Portanto, você tem que saber ser o personagem que você está assumindo dentro de um contexto, de um grupo, seja ele em família, seja onde for. Ok. O Reinaldo é aqui de São Paulo e ele diz o seguinte: sou casado há 15 anos, meu relacionamento agora esfriou com a minha mulher. Como eu faço para ela sentir algo comigo? Eu penso que o relacionamento a dois não começa na cama, né? Ele começa antes. O relacionamento a dois, ele é intenso. Então, perdeu aí a inspiração. Né? Perdeu aí o apreciar, o degustar, né? Eu digo, o emocional é que nos dá isso. É saber degustar, é saber apreciar, é trazer coisas novas. Porque a rotina, ela acaba entrando num processo muito mental, porque a mente gosta da rotina, e o emocional precisa da diversidade. Então você tem que realmente tentar encantar essa pessoa, procurar criar situações novas para você e para ela. Também não pode pensar só em agradar o outro, porque se você só pensa em agradar o outro fica inflado e você pode ficar carente. Então não, vamos pensar assim: vamos sair para jantar? Eu tenho que pensar aqui, eu vou organizar um jantar, porque esse jantar eu estou organizando para mim, porque vai me dar prazer e eu vou proporcionar esse prazer para o meu esposo, para a minha esposa, porque vai ser legal. Eu vou criar esse momento para mim e ela, porque esse momento, ela faz parte, porque eu sou esposo e ela é a esposa. Portanto, eu tenho que criar essa ambientação. Agora, não pode ficar depois lá no telefone, né? Como essa mania, né? Cada um no seu mundo e tal, fechado no seu mundo. Portanto, tem que se entusiasmar de novo. Você tem que conseguir transformar o seu relacionamento naquele amigo ideal, naquela pessoa que você consegue trocar uma ideia, que você consegue discutir uma determinada situação. Portanto, não é apenas aquela pessoa que está lá como um personagem, ocupando uma determinada relação. Não, você dorme com essa pessoa, você levanta com essa pessoa, né? Você está em conjunto com essa pessoa, portanto você tem que conseguir ampliar o seu campo de troca e de relação com essa pessoa. Vai cultivando, vai investindo uma mensagem, um carinho. E isso tudo também é bom, você saber que você é capaz de se doar um pouquinho, você é capaz de ser romântico, você é capaz de fazer um gesto
delicado. Isso é bom, Reinaldo, pensa nisso, vai ser bom para você também. Aí tem uma pergunta bem interessante agora, vai completando tudo aqui em relação a casamento. A nossa telespectadora está casada há 23 anos. Ela tem 3 filhos, o mais velho com 21. E ela disse que há 14 anos ela descobriu que o marido dela tem uma amante. Isso porque foi a amante que ligou contando tudo. Ela disse, só que de lá pra cá, ele disse que não quer deixar a família, me pedir ajuda como se estivesse sendo chateado de alguma forma por essa pessoa. Nós somos muito católicos e eu não aceito uma pessoa que faz parte do ministério dentro da igreja se tornar um prisioneiro desse pecado que é o adultério. Eu amo o meu marido, mas peço a Deus que me liberte dele e que me dê coragem para separar. Eu já fiz outras vezes, botei ele para fora de casa, ele disse que não vai e que não está mais com ela. Mas pego ela nos contatos dele, não sei o que fazer. Ele me faz mal, dói ele não respeitar a sua família com essa atitude. Ele trabalha viajando e não temos um casamento do dia a dia, de passear, ir ao cinema com os nossos filhos. Então, um relacionamento, ele implica várias coisas, tá? Então, um relacionamento homem e mulher é uma relação homem-mulher, esposo-esposa, né? Marido, né? E eu tenho aí a dona de casa. Eu tenho a mãe dos meus filhos, eu sou o pai dos filhos. E temos o lado amante também. Então, se a pessoa vai procurar uma amante fora do casamento, é porque, de repente, a amante dentro do casamento não está funcionando. Então, o que é que você tem que fazer? Essa mulher, ela tem que resgatar a sua sensualidade, a sua sexualidade, ela tem que conseguir trazer essa fatia que, de repente, ela não está conseguindo manter, né, nesse contexto dessa relação, que está fazendo esse homem buscar fora. Porque se ele está buscando fora, é porque ele não está satisfeito dentro. Então, porque muitas vezes as mulheres, depois de um certo tempo, elas começam também, às vezes, não se entusiasmar tanto com o seu próprio homem, né? E o homem precisa desses estímulos. Ele precisa sentir que é uma conquista. A mulher também precisa se sentir conquistada. Mas a traição não é culpa da mulher. Então, ou tem parte de culpa? Mas aqui existe uma... agora é uma opinião minha, enquanto técnico do processo. Não existe traição, porque ninguém é igual a ninguém. Tá. Portanto, ele não está traindo a esposa, porque a esposa, ele escolheu para estar junto. Como esposa, ela é ótima. Como a mulher dos filhos dele, ela é ótima. Só que está faltando a amante, a diversão, a alegria, o brincar, o curtir. O valorizar o outro, o valorizar, né? o outro, o encantar, né? Então, às vezes, em coisas simples, sabe? De você tornar a pessoa importante na sua vida. Porque às vezes você se perde demais nas outras coisas e você esquece de trazer esse encantamento para a sua vida, né? Eu tenho algumas pacientes que eu digo, olha, você consegue fazer com que o seu marido não tenha valor para você. Por quê? Porque você não torna ele parte da sua vida, você não pergunta para ele uma coisa, você não pede para ele fazer alguma coisa, você se torna muito autossuficiente, o outro se torna muito autossuficiente, cada um fica muito isolado, aí acabou essa união e essa integração. Aí a pessoa vai buscar esses estímulos lá fora, porque está faltando ali dentro. Então eu acho que essa pessoa tem que buscar esses estímulos para dentro do seu relacionamento, do seu casamento, para tentar resgatar isso, se é isso mesmo que ela quer. Agora, não adianta terminar o relacionamento, né? Porque ele realmente ama ela como esposa, mas talvez ele não ame ela como um objeto sexual, um objeto de prazer. E que porque faz parte, né? E que faz parte do conjunto da ópera, do conjunto da relação homem-mulher. Tá. De alguma forma ele não se sente homem com ela. Agora, eu entendo que ele quebrou um acordo. Ele, assim, se diz, não existe a traição. Mas será que ele quebrou? Só um mas pouquinho, existe um Cláudia. acordo, né? Mas será que ele quebrou que a esse gente acordo? deve... Será que se ele tem quebrou? outra? Sim, mas assim, mas será que ela também não quebrou o acordo? Sim, então por isso que eu tô falando assim, cada um teve a sua parte nessa quebra. Se ela não está entrando... Porque eu não quero que a mulher fique se sentindo a única culpada dessa história Não, toda. Porque senão ela vai fazer um sacrifício. não existe réu nem vítima. Existe uma cumplicidade. Aqui, Tá. Então existe o que a gente é capaz de fazer. Aí, no caso, a mulher, ela pode ser melhor como esposa no sentido global, pensando que ela vai ser a mãe, a amiga, a amante. Então ela pode ser melhor, porque a gente não muda o outro, a gente muda a gente. Sim. Tá.
Mas Ok. aí tem que fazer essa questão do relacionamento. Eu acho que assim, ele traiu ela, não é legal. Claro que relacionamento requer, como qualquer amizade, lealdade, confiança, honestidade. Ele não está sendo leal? Não. Ele está traindo? Sim, está traindo, mas não está traindo ela. Tá. Né? Tá E ela traindo o também, acordo, é isso que eu penso. Está traindo só o acordo, mas não ela, porque ele ama ela, ele quer estar com ela, ele quer continuar casado. Agora, ela tem que parar para pensar, se eu também não estou traindo ele, porque eu não estou dando para ele a alegria, o prazer. Sim. O que foi prometido também. Que também foi prometido. Né? Também foi eu vou acordado. estar na alegria e na tristeza. Sim. Ela não está mais na alegria. Ela está na cobrança Bora do casamento. resgatar isso, hein? Exatamente. Vamos dar uma vida nessa história aí. Igual eu falei pro Reinaldo ainda há pouco. É cultivar, é uma gracinha aqui, é outra ali, é você se olhar, é você se amar, investir em você. Vamos lá, Cíntia Gonçalves, ela fala assim: tenho 3 anos de casada e não vivemos bem. Ele se queixa muito de mim. Eu não me sinto singular para ele e, consequentemente, ele não tem sido para mim. Não conseguimos ter um bom diálogo, mas sinto que eu estou adoecendo e eu não sei o que fazer. Porque aí fica um rejeitando o outro, entra numa competição de quem é que rejeita mais quem, e aí é claro que isso fatalmente já está criando uma separação. Eu digo que a separação ela começa quando nós começamos a questionar a pessoa que eu estou me relacionando. Quando eu começo a questionar e eu começo a querer que ela seja diferente, eu já comecei um processo de separação. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa questão desse questionamento que você vai ter, né? Então, eu acho que aí tem que resgatar essa amizade, esse prazer, essa alegria. Tem que parar para perguntar, realmente nós queremos estar juntos? Se a nossa intenção é estar juntos, então eu não posso passar rejeição para você, você não pode passar rejeição para mim, você tem que me aceitar como eu sou, eu tenho que te aceitar como eu sou. Ok, agora, vamos na nossa personalidade tentar ser um pouco mais flexível aqui, um pouco mais tolerante, um pouco mais paciente. Vamos ver o que é que você não gostaria que eu melhorasse, o que é que eu consigo melhorar, e a gente vai então negociar. Então um relacionamento sempre requer uma negociação. Você tem que saber negociar. E nessa negociação não pode ter ganhador e nem perdedor. Todos os dois têm que sair vitoriosos. Ok. Uma dúvida da nossa telespectadora, eu só perdi a mensagem, mas eu vi exatamente o que ela escreveu. A do Rio de Janeiro, que contou que foi traída pelo marido. Ela fala, não me sinto culpada, porque fui uma mulher... Aqui, tá aqui. Em tudo, entre 4 paredes. Eu não aceito que eu não tenha sido amante. Eu fui. E então, assim, aí tem essa questão. E quando a mulher, ela dá tudo que ela tem dela e acontece um problema como esse, aí a gente precisa liberar o perdão? Como mas é que é eu isso? acho que a gente também tem que levar aqui um pouco em consideração que nós temos um componente espiritual. Nós temos um componente humano, mas nós temos um componente animal. O nosso lado animal, ele gosta da conquista. O homem gosta da conquista. O homem se sente homem conquistando alguma coisa. A mulher se sente mulher sendo conquistada. O que é que nós temos aqui? Essa mulher, ela não se sente mais conquistada por ele. E ele está conquistando outras. E ele então está se sentindo homem. E ela não está conseguindo se sentir mulher. É esta a crise que ela está tendo. Deu para entender? Por quê? Porque ele não está mais conquistando ela. E ela, então, não está se sentindo mais mulher. Entendeu? E ela, então, está com uma crise com o seu feminino. Tem que tomar cuidado, porque muitas doenças psicossomáticas nascem desse questionamento. Será que eu estou sendo mulher boa o bastante? Será que eu estou sendo mãe boa o bastante? Né? O câncer muitas das doenças psicossomáticas nascem daí. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso e resgatar aí o seu feminino e o seu prazer, né? Mas agora, o homem, às vezes, ele precisa, infelizmente, disso. E se é isso que você está vivendo, aí, nesse momento, você tem que ver como você vai conseguir tolerar e aceitar esse processo. Ok. A Adrilane, ela é de Pacatuba, no Sergipe. Ela diz assim, o que fazer quando o parceiro se diz certo de tudo? Ele sempre quer ser certo em tudo o que diz. Isso me chateia demais. Eu tenho aprendido a não bater de frente com ele, mas é difícil. Carlos, me ajuda. Sou noiva há 3 anos. Somos muito unidos, mas esse jeito dele está me atrapalhando. Vai atrapalhar, com certeza. Então, assim, quando eu acho que eu sou absoluto na minha verdade,
e eu quero que o outro concorde que essa verdade é a verdade absoluta, eu já vou entrar em conflito, porque eu não sei, que foi logo o começo da nossa conversa, que é você realmente aceitar aqui que tem que ser diferente. Se ele quer realmente se relacionar com essa mulher, ele tem que parar para perguntar para ele mesmo, espera aí, mas eu estou querendo me relacionar com você ou eu estou querendo me relacionar apenas comigo, refletido em você, num corpo feminino, para satisfazer apenas a mim, e eu não estou interessado em você. Então, até que ponto que realmente ele está interessado em descobrir você enquanto pessoa, enquanto ente, ou ele está só querendo um ser que seja a sua imagem e semelhança? Então, eu acho que você tem que parar para perguntar para ele se ele realmente está interessado em você ou ele quer que você seja um espelho dele. Ok, a Fernanda é de São Miguel, no Rio Grande do Norte. Ela diz o seguinte: o que fazer para dar um upgrade numa relação de 15 anos de casado? A relação anda bem, mas sinto que preciso surpreendê-lo. Exatamente, é a criatividade. Gente, a criatividade ela é importantíssima nos relacionamentos, porque a rotina ela vai bater. Depois de 15 anos, 20 anos, né? Quer dizer, o relacionamento ele vai ficando um pouquinho mais ameno, não tem aquela coisa bombástica de quando a gente conhece alguém, aquele calor, aquela coisa intensa. Não tem, né? Mas aí o amor é esse envolvimento agradável. Você tem que procurar ser um pouco mais criativo, inventar coisas, né? Se permitir mais. Eu acho que as pessoas elas precisam se permitir mais, né? Tirar um pouco dos seus tabus. Aquela pessoa que você está tendo um relacionamento, que você tem um relacionamento íntimo, é a pessoa que você vai poder realmente extravasar. Então, aproveite para extravasar com essa pessoa. Vá no mais profundo que você puder. Não se preocupe com o julgamento, com a crítica do que o outro vai pensar. Pense no seu prazer, dê prazer e compartilhe prazer. Porque assim, eu tenho que usar o outro para me dar prazer. E aí eu tenho que sentir prazer para dar prazer para o outro. E aí depois vai chegar um momento que nós somos um prazer. E aí é nesse momento que o dois vira um. É nesse momento que o singular, né, vira o plural e o plural vira singular. É quando o nós vira um. É quando o casal, que são duas pessoas, vira uma coisa só. É quando o plural vira singular, porque um casal é formado por duas pessoas, mas é um casal. Portanto, é onde fica uma unidade só. Se você não conseguiu firmar essa unidade, é porque você ainda não está casado. Então, você tem a obrigação de conseguir chegar a esse objetivo. Ok. Agora, tem essa nossa telespectadora, Fernanda, que quer dar um upgrade na relação, mas tem aquelas que têm dificuldade de dar esse upgrade ou até mesmo de manter essa relação. A nossa telespectadora, a Aline, ela tem 27 anos, 11 anos de casada, 4 filhos, e ela diz: ele ainda não entende no serviço de casa, pois tem um comércio, tem que cuidar da casa e do comércio. Estou muito esgotada e ele não me ajuda. E os 4 filhos são pequenos ainda. E eu não tenho disposição quando ele me procura. Com certeza, porque assim, um dos grandes problemas da atualidade é que a mulher, ela é agora provedora, ela é mãe, ela é dona de casa, ela administra a casa e ela administra ainda a sua vida profissional. Portanto, a mulher, com a liberdade feminina, porque antes a mulher era submissa, o homem trabalhava, era o provedor e ela ficava em casa cuidando dos filhos. Até aí estava tudo ótimo. Com a liberdade feminina, e a mulher também é uma provedora, ela acumulou mais funções. E o homem continuou apenas com a mesma função dele. Então, ele não está querendo ser flexível. Então, agora, somos duas potências, que é o PH Vida, que é potencial humano de vida. Somos duas potências que estamos unidas. Então, tem que ter aí uma compreensão. Olha, você trabalha, eu trabalho, chegamos em casa, vamos cuidar, vamos fazer as coisas juntos. Você faz o jantar, eu ponho a mesa, vamos ser companheiros. Estamos juntos. Estamos juntos. E aí de repente você pode combinar com ele: essa noite eu quero estar bem pra você, eu quero ter um momento gostoso de prazer com você. Você fica com as crianças pra eu dar uma descansadinha? Combina, de repente dá certo. Bom, Carlos, amei te receber. Volte sempre. Obrigado. O Carlos Florencio, ele está no carlosflorencio.com.br, o site, ou o contato @carlosflorencio.com.br. E tem um telefone que você pode marcar também um bate-papo no 011 4106 4141. 011 4106 4141. E eu te espero rápido. Obrigado. Volte logo, Obrigado, tá bom? Silvia. Obrigada por ter Obrigado. vindo conversar com a gente nos
despertar para uma nova possibilidade. O casamento, eu repito como eu falei, é um projeto de Deus. A família, ela é um presente para a gente cuidar e desfrutar gostoso, porque isso dá prazer para a gente como ser humano. A gente veio para estar junto, né? A gente não veio para viver só. Não é bom que o homem e a mulher vivam só. E foi exatamente por isso que Deus formou homem e mulher. Então vamos colocar tudo isso em prática e vamos viver uma vida cada vez melhor, certo?